Em verdade vos digo, que não perdereis vossa recompensa. Se acreditais em minhas palavras e acreditais em quem me viu, que é o soberano de todos, para quem todas as coisas são possíveis. Pois o que resulta impossível com os homens, é possível com o Criador. Se acreditais nos anjos da mãe terrestre e cumpris suas leis, vossa fé vos sustentará e nunca conhecereis a enfermidade. Tenhais esperança também no amor de vosso Pai Celeste, pois quem nele confia nunca se frustrará, nem tampouco conhecerá a morte. Amai-vos uns aos outros, pois Iá é amor, e assim saberão os anjos que ides pelos seus caminhos, e então acudirão todos os anjos ante vosso rosto e vos servirão. E Satã partirá de vosso corpo com todos os seus pecados, enfermidades e imundícies. Ide, renunciai a vossos pecados, arrependei-vos ante vós mesmos, e batizai-vos a vós mesmos, para que nasçais de novo e não pequeis mais. Então Yeshua se levantou, porém os demais permaneceram sentados, pois cada homem sentiu o poder de suas palavras. Então apareceu a luz entre as nuvens desgarradas e envolveu a Yeshua em seu esplendor. De seu cabelo desciam estrelas e permaneceu erguido entre ele sob a luz da lua, como se flutuasse no ar. E ninguém se moveu, nem tampouco se ouviu a voz de ninguém. E ninguém supôs quanto tempo havia passado, pois o tempo parecia parado. Então Yeshua estendeu suas mãos até eles e disse: A Shalom esteja convosco. E deste modo partiu como a brisa que mexe as folhas das árvores. E ainda durante um bom tempo, permaneceu a companhia sentada sem mover-se, e logo foram saindo em silêncio, um atrás de outro, como voltando de um longo sonho. Porém ninguém desejava ir, como se as palavras de quem lhes havia deixado soassem em seus ouvidos, e permaneceram sentados como se escutassem alguma música maravilhosa. Porém, ao fim, um disse como se estivesse algo atemorizado: Que bom está aqui! Outro disse: Oxalá esta noite não acabasse nunca. E outros: Oxalá pudesse estar entre nós para sempre. É verdade que é o mensageiro do Criador, pois pôs a esperança em nossos corações. E ninguém queria voltar à sua casa dizendo: Eu não vou à casa onde tudo é escuro e triste. Porque temos de ir para casa onde ninguém nos quer. E deste modo falaram, pois quase todos eles eram pobres, coxos, cegos, aleijados, vagabundos, gente sem lugar e depreciadas em sua desdita, que só haviam nascido para ser motivo de lástimas nas casas onde durante apenas alguns dias encontrassem refúgio, exceto alguns que tinham tanta casa como família. Mas estes disseram: Também nós ficaremos convosco. Pois todos sentiam que as palavras de quem se havia ido unia a pequena companhia com fios invisíveis, e todos sentiam que haviam nascido de novo. Viam ante si um mundo luminoso, inclusive quando a luz da lua se ocultou nas nuvens, e nos corações de todos se abriram flores maravilhosas, de uma beleza maravilhosa, as flores da alegria. E quando os brilhantes raios de sol apareceram sobre o horizonte, todos sentiram que aquele era o sol do reino de Á que vinha, e com semblantes alegres se adiantaram a encontrar os anjos de Á. E muitos sujos e enfermos seguiram as palavras de Yeshua e buscaram as margens das correntes murmurantes. Se descalçaram e tiraram suas vestimentas, jejuaram e entregaram seus corpos aos anjos do ar, da água e da luz do sol. E os anjos da mãe terrestre lhes abraçaram e possuíram seus corpos por dentro e por fora. E todos eles viram como todos os males, pecados e imundícies lhe abandonavam rapidamente. E o alento de alguns se tornou tão fétido como o odor que soltam os intestinos. E alguns lhe fluíam babas, e de suas partes íntimas surgiam um vômito mal cheiroso e sujo. Todas estas imundícies saíram por suas bocas, em alguns pelos nariz, e em outros pelos olhos e pelos ouvidos. E a muitos lhe vinham por todo o seu corpo um suor pestilento e abominável por toda a sua pele, e em muitos de seus membros se abriram furúnculos grandes e quentes, dos quais saíam imundícies mal cheirosas, e de seus corpos fluía urina em abundância, e em muitos sua urina não estava senão seca e se tornava tão espessa como o mel das abelhas, e de outros era quase vermelha e dura, quase como a areia dos rios. Muitos lançavam fétidos gases de seus intestinos, semelhantes ao alento dos demônios, e seu fedor se fez tão grande que ninguém podia suportá-lo. E quando se batizaram a si mesmos, o anjo da água penetrou em seus corpos, e deles saíram todas as abominações e imundícies de seus antigos pecados. E semelhante a um rio que descende de uma montanha, saíram os borbotões de seus corpos, grande quantidade de abominações duras e moles. E a terra onde caíram suas águas se tornou contaminada. E tão grande era o fedor que ninguém podia permanecer naquele lugar. E os demônios abandonaram seus intestinos em forma de numerosas larvas que se retorciam no lodo de suas imundícies internas.
E depois que o anjo da água lhes expulsou dos intestinos dos filhos dos homens, se retorceram no solo com ira potente. E então desceu sobre eles o poder do anjo da luz do sol. E todos se estremeceram, aterrorizados, ao mirar todas aquelas abominações de Satã, de quem os anjos lhe haviam salvado. E deram graças a Iá por haverem enviado seus anjos para liberá-los. E havia alguns atormentados por grandes dores que não pareciam querer abandonar-lhes. E não sabendo o que fazer, decidiram enviar alguns deles a Yeshua, pois desejavam muito tê-los entre eles. E quando dois haviam ido em busca, viram mesmo Yeshua aproximando-se pelas margens do rio. E seus corações se encheram de esperança e de alegria quando ouviram sua saudação. A Shalom esteja convosco. E muitas eram as perguntas que desejavam fazer-lhe, mas em sua surpresa não conseguiu começar, pois nada ocorria às suas mentes. Disse-lhe então Yeshua: Vim porque necessitas de mim. E um gritou: Mestre, necessitamos de verdade de ti. Vem e livra-nos de nossos sofrimentos. E Yeshua lhes falou em parábolas: Sejais como o filho pródigo, quem durante muitos anos comeu e bebeu e passou seus dias com seus amigos no desenfreio e na lascívia. E cada semana, se que o pai soubesse, contraria novas dívidas, malgastando quanto tinha em poucos dias. E os credores sempre lhe emprestavam, pois seu pai possuía grandes riquezas e sempre pagava pacientemente as dívidas de seu filho. E em vão admoestava seu filho com boas palavras, porque nunca ele escutava as advertências de seu pai, que ele suplicava em vão que renunciasse a seus vícios, enfim, que fosse a seus campos vigiar os trabalhos de seus serventes. E o filho lhe prometia e sempre tudo se pagava de suas antigas dívidas, mas no dia seguinte começava de novo. E durante mais de 7 anos o filho continuou em sua vida licenciosa. Porém, ao final, seu pai perdeu a paciência e não pagou aos credores as dívidas de seu filho. Se as sigo pagando sempre, disse, não acabarão os pecados de meu filho. Então os credores, que se viram enganados em sua cólera, levaram o filho como escravo, para que com seu trabalho diário lhe pagasse o dinheiro que havia pegado emprestado. E então se acabou o comer, o beber e todos os excessos diários. Da manhã à noite, molhava os campos com o suor de sua fronte. E com o trabalho, desacostumado, todos os seus membros doíam. E vivia de pão seco, não tendo mais que suas próprias lágrimas para emudecê-lo. Ao terceiro dia, havia sofrido tanto pelo calor e pelo cansaço que disse a seu dono: Não posso trabalhar mais, porque me dói todos os meus membros. Por quanto tempo mais me atormentarás? Até o dia que, pelo trabalho de suas mãos, me tiverem pagado todas as dívidas, e quando tiverem passado 7 anos serás livre. E o filho, desesperado, respondeu chorando: Porém, se não posso suportar nem sequer 7 dias, apiedai-vos de mim, pois todos meus membros me doem e me abrasam. E o malvado credor lhe gritou: Segue com teu trabalho. Se pudeste dedicar teus dias e tuas noites ao desenfreio durante 7 anos, terás que trabalhar agora durante 7 anos. Não te perdoarei, até que me tenhas pagado todas as tuas dívidas, até o último dracma. E o filho regressou, desesperado aos campos, com seus membros atormentados pela dor, para seguir com seu trabalho. Já dificilmente podia ficar em pé devido ao cansaço e às dores. Mas quando chegou o 7º dia, o dia do Shabat, no qual ninguém trabalha no campo, reuniu então o filho o resto de suas forças e se arrastou até a casa de seu pai. E estando aos pés de seu pai, lhe disse: Pai, crê-me pela última vez e perdoa-me todas as minhas ofensas contra ti. Te juro que nunca mais voltarei a viver desenfreadamente e te obedecerei em tudo. Libera-me das mãos de meu opressor, Pai. Olha-me e contempla meus membros enfermos e não endureças seu coração. Então brotaram lágrimas dos olhos do pai, que tomando a seu filho nos braços disse: Alegremo-nos, porque hoje me foi dada uma grande alegria, pois recuperei meu amado filho que estava perdido. Vestiu-lhe com as melhores roupas e durante todo o dia fizeram festa. E na manhã seguinte deu a seu filho uma bolsa de prata para que pagasse aos credores tudo quanto lhes devia. E quando o filho regressou, lhe disse: Já vês, filho meu, o fácil que é com a vida desenfreada contrair dívidas por 7 anos, porém difícil é pagá-la com um trabalho de 7 anos. Pai, é verdadeiramente duro até mesmo pagá-las durante somente 7 dias. E o pai lhe advertiu, dizendo-lhe: Só por esta vez foi-te permitido pagar tuas dívidas em 7 dias, ao invés de 7 anos. O resto te está perdoado. Porém, cuida de não contrair mais dívidas no tempo vindouro. Pois em verdade te digo que ninguém mais que teu pai perdoa suas dívidas por seu filho. Porque se fosse com qualquer outro, haveria de trabalhar duramente durante 7 anos, como está ordenado em nossas leis. Pai, a partir de agora serei teu filho amante e obediente, e nunca mais contrairei dívidas, pois sei que pagá-las é duro. E foi ao campo de seu pai, e todos os dias vigiava o trabalho dos lavadores de seu pai, e nunca
Lhes fez trabalhar demasiado duro, pois recordava de seu trabalho pesado. E passaram os anos e a possessão de seus pais aumentaram mais e mais sob sua mão, pois sua tarefa contava com a bênção de seu pai. E lentamente devolveu ao seu pai 10 vezes mais do que havia se endividado durante aqueles 7 anos. E quando o pai viu que o filho trabalhava bem e a seus serventes e todas suas possessões, lhe disse: Filho meu, vejo que minhas possessões estão em boas mãos. Te dou tudo o meu ganho, minha casa, minhas terras e meus tesouros. Que tudo isso seja tua herança. Continua aumentando-a para que goze em ti. E quando o filho recebeu a herança do pai, perdoou as dívidas de todos quanto tinha emprestado dinheiro, e que não podia pagar, pois não esqueceu que sua dívida havia também sido perdoada, quando não podia pagá-la. E o Criador lhe abençoou com uma vida longa, com muitos filhos e com muitas riquezas, pois era amável com todos os seus serventes e com todo o seu ganho. E Yahushua então se voltou ao povo enfermo e disse: Vos falo em parábolas, para que entendais melhor a palavra do Criador. Os 7 anos de comer e beber e de vida desenfreada são os pecados do passado. O malvado credor é Satã. As dívidas são as enfermidades. O trabalho duro são as dores. O filho pródigo sois vós mesmos. O pagamento de todas as dívidas é a expulsão de vós dos demônios, das enfermidades e a cura do vosso corpo. A bolsa de prata recebida pelo Pai era o poder libertador dos anjos. O Pai é o Criador. As possessões do Pai são os céus e a terra. Os serventes do Pai são os anjos. O campo do Pai é o mundo que se converte nos reinos dos céus. Se os filhos do homem trabalham junto aos anjos do Pai Celestial. Pois eu vos digo que é melhor que o filho obedeça ao seu pai e vigie os serventes de seu pai no campo, a que se converta em escravo do malvado credor, e fatigar-se e suar na servidão para restituir suas dívidas. De igual modo, é melhor que os filhos do homem obedeçam também às leis de seu Pai Celestial e que trabalhem com seus anjos em seu reino, a converterem-se em endividados com Satã, o Senhor da morte, de todos os pecados e de todas as enfermidades, a sofrer com dores e suor até haver reparado todos os seus pecados. Em verdade vos digo que grande e muitos são vossos pecados. Durante muitos anos haveis cedido às tentações de Satã. Haveis sido glutões, beberrões e prostitutos, e vossas antigas dívidas se multiplicaram. E agora deveis repará-las. E o pagamento é duro e difícil. Não vos impacienteis, portanto, ao 3º dia, como o filho pródigo, senão esperar pacientemente ao 7º dia, que está santificado pelo Criador. E então, acude com coração humilde e obediente ante o rosto de vosso Pai Celeste, para que os perdoe vossos pecados e todas as vossas antigas dívidas. Em verdade vos digo que o Pai Celestial vos ama infinitamente, pois também Ele vos permite pagar em 7 dias as dívidas de 7 anos. Aqueles, pois, que deveis os pecados e enfermidade de 7 anos, perseverai até o 7º dia, e a eles perdoará nosso Pai Celestial as dívidas dos 7 anos completos. E se temos pecado durante 7 vezes 7 anos? Perguntou um homem enfermo que sofria terrivelmente. Até mesmo nesse caso o Pai Celestial vos perdoa todas as vossas dívidas em 7 vezes 7 dias. Felizes são aqueles que perseveram até o fim, pois os demônios de Satã escrevem todas as vossas más ações em um livro, o livro de vosso corpo e de vosso espírito. Em verdade, vos digo que não há uma só ação pecaminosa desde o início do mundo que não seja escrita ante nosso Pai Celestial. Pois poderia escapar as leis fetais por todos os reis, porém as leis de Iá, a essas não pode escapar nenhum filho do homem. E quando acudis ante o rosto de Iá, os demônios de Satã fazem declaração contra vós por meio de vossos atos. E Iá vê vossos pecados escritos no livro de vosso corpo, de vosso espírito, e seu coração está triste. Mas se vos arrependeis de vossos pecados e busquei aos anjos de Iá por meio do jejum e da oração, então, por cada dia que seguis jejuando e orando, os anjos de Iá apagam 1 ano de vossas más ações do livro de vosso corpo e de vosso espírito. E quando a última página também estiver apagada e limpa de vossos pecados, vos encontrarei ante a face de Iá. E Iá se alegra em seu coração e vos perdoa todos os vossos pecados. Libera-vos da garra de Satã e do sofrimento. Os faz entrar em sua casa e ordena a todos os seus servos e a todos os seus anjos que vos sirvam. Dá-vos longa vida e nunca mais conhecereis a enfermidade. E se daí em diante, ao invés de pecar, passais vossos dias fazendo boas ações, então escreverão os anjos de Iá todas as vossas boas ações no livro de vosso corpo e de vosso espírito. Em verdade vos digo que nenhuma ação boa se faz sem ser escrita ante Iá.
E assim ocorre desde o início do mundo, pois de vossos reis e de vossos governadores podeis esperar em vão vossa recompensa, mas nunca hão de esperar vossas boas ações seu prêmio de Á. E quando acudi-vos, ante o rosto de Á, seus anjos atestam a vosso favor por meio de vossas boas ações. E o Criador vê boas ações escritas em vosso corpo e em vossos espíritos, e se alegra em seu coração. Bendiz vosso corpo e vosso espírito e todas vossas ações, e vos dá por herança seu reino terrestre e celeste, para que nele tenhais a vida eterna. Feliz é aquele que pode entrar no reino de Á, pois nunca conhecerá a morte. E um grande silêncio se fez após suas palavras. E aqueles que se sentiam desanimados obtiveram nova força de suas palavras e continuaram jejuando e orando. E quem havia falado primeiro exclamou: perseverarei até o 7º dia. E o segundo igualmente disse: eu também perseverarei durante 7 vezes o 7º dia. E Yeshua lhe respondeu: felizes são aqueles que perseveram até o fim, pois herdarão a terra. E havia entre eles muitos enfermos, atormentados por fortes dores, e se arrastaram com dificuldade até os pés de Yeshua, pois não podiam caminhar sobre seus pés. Disseram: mestre, a dor nos atormenta intensamente. Diz-nos o que faremos. E mostraram a Yeshua seus pés, cujos ossos estavam retorcidos e nudosos, e disseram: nem o anjo do ar, nem o da água, nem o da luz do sol diminuíram nossas dores, apesar de havermos batizado nós mesmos, e haver jejuado e orado, e seguido suas palavras em tudo. Em verdade vos digo que vossos ossos sanarão. Não desespereis, porém não busqueis vossa cura fora do sanador dos ossos, o anjo da terra, pois dela saíram vossos ossos, e para ela retornarão. E apontou com sua mão onde a corrente de água e o calor do sol havia abrandado a terra, dando um barro ardiloso na borda da água. Unge vossos pés na lama, para que o abraço do anjo da terra extraia de vossos ossos toda imundície e toda enfermidade, e vereis como Satã e vossas dores fogem do abraço do anjo da terra. Assim desaparecerão as nudosidades de vossos ossos, e se endireitarão, e todas as vossas dores desaparecerão. Os enfermos seguiram suas palavras, pois sabiam que se curariam. E haviam também outros enfermos que sofriam muito com suas dores, apesar das quais persistiam em seu jejum, e suas forças se esgotavam e um calor extremo lhes atormentava. E quando se levantavam de seu leito para ir aonde Yeshua estava, começavam-lhes a dar volta à cabeça, como se o vento furioso lhes enxotasse, e tantas vezes quantas tentavam de colocar-se novamente em pé, caíam novamente no solo. Então Yeshua acudiu a eles e disse: sofreis porque Satã e suas enfermidades atormentam vossos corpos. Mas não temais, pois vosso poder sobre vós terminará logo, porque Satã é como um vizinho colérico que penetrou na casa de seu vizinho enquanto este estava ausente, pretendendo levar seus bens para sua própria casa. Porém, alguém avisou ao outro que seu inimigo estava saqueando sua casa, e ele regressou a esta correndo. E quando o malvado vizinho, após haver reunido quanto queria, viu de longe o dono da casa que retornava a toda pressa, ficou furioso por não poder levar tudo e se pôs a quebrar tudo o que ali havia, para destruir tudo. Assim, ainda que aquelas coisas não pudessem ser suas, não as teria o outro. Porém, o dono da casa chegou imediatamente e, antes que o malvado vizinho conseguisse seu propósito, agarrou-o e o expulsou da casa. Em verdade vos digo que, de igual modo, penetrou Satã em vossos corpos, que são a morada de Á, e tomou em seu poder quanto desejou roubar: vossa respiração, vosso sangue, vossos ossos, vossa carne, vossos intestinos, vossos olhos e vossos ouvidos. Mas por meio de vosso jejum e de vossa oração, haveis chamado de novo o Senhor de vosso corpo e seus anjos. E agora Satã vê que o verdadeiro Senhor de vosso corpo volta e que é o fim de seu poder. Por isso, em sua cólera, reúne uma vez mais suas forças para destruir vossos corpos antes da chegada do Salvador. Por isso Satã os atormenta com tanta dor, pois sente que seu fim chegou. Mas não deixei que vossos corações se estremeçam, pois rapidamente aparecerão os anjos de Á para ocupar novamente seus lugares e voltar a consagrá-los como templo de Á. E agarrarão Satã e o expulsarão de vossos corpos, junto com todas suas enfermidades e todas suas imundícies. Felizes sereis, por recebereis a recompensa de vossa constância, e nunca mais conhecereis a enfermidade. E havia entre os enfermos um a quem Satã atormentava mais que a todos os outros. Seu corpo estava enxuto, como um esqueleto, e sua pele amarela como uma folha seca. Estava já tão débil que nem sequer a força podia arrastar-se até Yeshua, e só de longe pôde gritar-lhe: Mestre, apieda-te de mim.
pois nunca sofreu nenhum homem, nem sequer desde o princípio do mundo como eu sofro. Se foi em verdade enviado por Yah, e sei que se os desejas, pode expulsar imediatamente Satã do meu corpo. Não obedece os anjos de Yah, o mensageiro de Yah? Vem, mestre, e expulsa agora Satã de mim, pois enfurece com cólera em meu interior, e doloroso é seu tormento. Yeshua lhe respondeu: Satã te atormenta tanto, porque já tens jejuado muitos dias e não pagas seu tributo. Não alimentas com todas as abominações com as quais até agora profanavas o templo de seu espírito. Atormentas a Satã com a fome, e por isso, em sua cólera, ele por sua vez atormenta-te. Não temas, pois te digo que Satã será destruído antes que seu corpo seja destruído. Pois enquanto jejuas e oras, os anjos de Yah protegem seu corpo, para que o poder de Satã não te destrua. E a ira de Satã é impotente contra os anjos de Yah. Então acudiram, todos junto a Yeshua, e com grandes vozes lhe suplicaram, dizendo: Mestre, compadece-te dele, pois sofre mais que todos nós. E se não expulsas rapidamente a Satã de seu corpo, tememos que não sobreviverá até amanhã. Yeshua lhe replicou: Grande é vossa fé, seja segundo vossa fé. E rapidamente vereis, cara a cara, o horrível semblante de Satã e o poder do Filho do Homem, pois expulsarei de ti o poderoso Satã, por meio da fortaleza do inocente Cordeiro de Yah, a criatura mais débil do Criador, porque o Espírito Santo de Yah faz mais poderoso ao mais débil que ao mais forte. E Yeshua ordenou a uma ovelha que estava pastando a relva, e pôs o leite sobre a terra, iluminada pelo sol, dizendo: Eis aqui que o poder do anjo da água já penetrou neste leite, e agora penetrará também nele o poder do anjo da luz do sol. E o leite se acalentou com a força do sol, e agora os anjos da água e do sol se uniram no anjo do ar. E eis aqui que o vapor do leite quente começou a levantar-se lentamente pelo ar. Vem e aspira pela boca a força dos anjos da água, da luz do sol e do ar, para que este penetre seu corpo e expulse dele a Satã. E o enfermo a quem Satã tanto atormentava aspirou a seu interior profundamente aquele vapor branqueado que acendia. Satã abandonará imediatamente teu corpo, já que faz 3 dias que não comes e não há alimento algum dentro de ti. Sairá de ti para satisfazer sua fome com leite quente e fumegante, pois esse alimento é de seu agrado. Cheirará seu aroma e não será capaz de resistir à fome que o atormenta há 3 dias. Porém o Filho do Homem destruirá seu corpo, para que não atormente a ninguém mais. Então o corpo do homem se estremeceu com a convulsão e pareceu como se fosse vomitar, porém não podia. O homem abria a boca em busca de ar, pois se lhe cortava a respiração, e desmaiou aos pés de Yeshua. Agora Satã abandona seu corpo. Vede, Yeshua assinalou a boca aberta do homem enfermo. E então viram todos com assombro e terror como surgia Satã de sua boca em forma de uma larva abominável, em busca do leite fumegante. Então Yeshua pegou 2 pedras angulosas com sua mão e esmagou a cabeça de Satã e extraiu do corpo do enfermo todo o corpo do monstro, que era quase tão comprido quanto o homem. Uma vez que saiu aquela abominável larva da garganta do enfermo, este recuperou de imediato o alento, e então cessaram todas as suas dores, e os demais miravam com temor o abominável corpo de Satã. Vê que besta abominável, ter levado e alimentado em seu próprio corpo durante tantos anos. Lhe hei expulsado de ti e matado para que nunca mais te atormente. Dá graças a Yah por haver-te liberado os seus anjos, e não pegues mais. Não vá retornar outra vez, Satã, a teu corpo, que teu corpo seja agora um templo dedicado a teu poderoso. E todos permaneciam assombrados por suas palavras e seu poder, e disseram: Mestre, verdadeiramente és o mensageiro de Yah, e conheces todos os segredos. E vós, lhe replicou Yeshua, sejais verdadeiros filhos de Yah, para participar também de seu poder e do conhecimento de todos os segredos, pois a sabedoria e o poder somente podem provir do amor de Yah. Amai, pois, vosso Pai Celestial e a vossa Mãe Terrestre, com todo o vosso coração e com todo o vosso espírito, e servi-os para que seus anjos sirvam também a vós. Sacrificai todos os vossos atos a Yah, e não o limiteis a Satã, pois a retribuição do pecado é a morte. Enquanto que em Yah se ganha a recompensa do bem, seu amor, o qual é o conhecimento e o poder da vida eterna. E todos se juntaram para dar graça a Yah por seu amor. E Yeshua partiu dizendo: Virei de novo junto àqueles que persistirem na oração e no jejum até o 7º dia. A Shalom esteja convosco. E o homem enfermo, de quem havia expulsado Yeshua, Satã, se pôs em pé, pois a força da vida havia regressado a ele. Respirou profundamente e seus olhos se clarearam, pois toda dor lhe havia abandonado. E atirando-se ao solo onde Yeshua havia estado, beijou a marca de seus pés e chorou.
E era no leito de um rio onde muitos enfermos jejuavam e oravam com os anjos de Yah durante 7 dias e 7 noites. E grande foi sua recompensa, pois seguiam as palavras de Yeshua. E ao acabar o 7º dia, todas suas dores lhe abandonaram. E quando o sol se levantou sobre o horizonte da terra, viram que Yeshua vinha até eles desde a montanha, com o esplendor do sol nascente ao redor de sua cabeça. A paz esteja convosco. E eles não disseram uma palavra, senão que somente se prostraram ante ele, e tocaram o bordão de sua vestidura em agradecimento por sua cura. Não me deis as graças a mim, senão a vossa mãe terrestre, a qual vos enviou seus anjos da cura. Ide, e não pequeis mais, para que nunca volteis a conhecer a enfermidade, e deixai que os anjos da cura sejam vossos guardiões. Porém eles lhe contestaram: Aonde iremos, mestre? Pois em ti estão as palavras da vida eterna. Diz-nos quais são os pecados que devemos evitar, para que nunca mais conheçamos a enfermidade. E Yahushua respondeu: Assim seja segundo a vossa fé. E se sentou entre eles, dizendo: Foi dito àqueles dos tempos antigos: Honra teu Pai Celestial e a tua Mãe Terrestre, e cumpre seus mandamentos, para que seus dias sejam numerosos sobre a terra. E logo se lhes disse o seguinte mandamento: Não matarás, pois o Criador dá a todos a vida, e o que o Criador dá, não deve o homem arrebatar. Pois em verdade vos digo, que de uma mesma mãe se procede quanto vive sobre a terra. Portanto, quem mata, mata seu irmão, e dele se afastará a mãe terrestre, e retirará seus valores vivificadores, e se apartarão dele seus anjos, e Satã terá sua morada em seu corpo, e a carne dos animais mortos em seu corpo se converterá em sua própria tumba. Pois em verdade vos digo, que quem mata, mata a si mesmo, e quem come a carne de animais mortos, come do corpo da morte. Pois cada gota de seu sangue se mescla com a sua e o envenena. Sua respiração é o fedor, sua carne se enche de furúnculos, seus ossos se convertem em gesso, seus intestinos se enchem de decomposição, seus olhos se enchem de crostas, e seus ouvidos de ceras. E sua morte será sua própria. Pois somente no serviço de vosso Pai Celestial são vossas dívidas de 7 anos perdoadas em 7 dias, enquanto que Satã não os perdoa nada e deveis pagar-lhe tudo. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, vida por vida, morte por morte. Pois o custo do pecado é a morte. Não mateis, nem comais a carne de vossa inocente presa. Não seja que vos convertais em escravos de Satã, pois esse é o caminho dos sofrimentos e conduz à morte. Se não fazer a vontade de Yah, de modo que seus anjos sirvam no caminho da vida, obedecei portanto as palavras de Yah. Vede, vos-ei dado toda a erva que leva semente sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual há o fruto de uma semente, que dá a árvore. Este será o vosso alimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo o que arrasta sobre a terra, onde se encontra o alento da vida, de toda a erva verde como alimento. Também o leite de tudo que se move e que vive sobre a terra será vosso alimento. Assim como a eles lhe dei dado toda a erva verde, assim dou a vós o seu leite. Porém, não comais a carne, nem o sangue que a aviva. E em verdade, demandarei vosso sangue que brota com força, e em vosso sangue é que se encontra a vossa alma. Demandarei todos os animais assassinados e as almas de todos os homens assassinados. Pois eu, Yah, eu, o Criador, sou um Criador forte e zeloso, castigando a iniquidade dos pais sobre os filhos até 3ª e 4ª gerações daqueles que me odeiam, e mostrando misericórdia aos milhares daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Ame a Yah, teu Criador, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é este: ama teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior que este. E após estas palavras, todos permaneceram em silêncio, exceto um que disse: Que devo fazer, mestre? Se vejo que uma besta selvagem ataca meu irmão em um bosque, devo deixar perecer meu irmão ou matar a besta selvagem? Não transgrediria assim a lei? E Yeshua lhe respondeu: Foi dito aquele dos antigos tempos: Todos os animais que se movem sobre a terra, todos os peixes do mar e todas as aves do céu hão sido postas sobre vosso poder. Em verdade vos digo que de todas as criaturas que vivem sobre a terra, só o homem, o Criador, criou a sua imagem. Por isso os animais são para o homem, e não o homem para os animais. Não transgredirá, portanto, a lei se mata os animais selvagens para salvar seu irmão. Pois em verdade lhe digo que o homem é mais que o animal. Porém, quem mata o animal sem causa alguma, sem que este lhe ataque, pelo desejo de matar, ou por sua carne, ou porque se oculta, ou até mesmo por suas presas,
Malvada é a ação que comete, pois ele mesmo se converte em besta selvagem, e portanto seu fim há de ser também como o fim dos animais selvagens. E outro disse então: Moisés, o maior de Israel, consentiu a nossos antepassados comer a carne de animais limpos, e só lhes proibiu a carne de animais impuros. Por que então nos proíbes a carne de todos os animais? Que lei vem de Yah, a de Moisés ou a tua? E Yeshua respondeu: Yah disse através de Moisés 10 mandamentos a vossos antepassados. Estes mandamentos são rigorosos, disseram vossos antepassados, e não puderam cumpri-los. Quando Moisés viu isto, teve compaixão de sua gente e não quis que se perdesse. Em verdade vos digo que vossos antepassados houvessem sido capazes de seguir os 10 mandamentos de Yah, Moisés não haveria tido nunca necessidade de seus 10 vezes 10 mandamentos, pois aquele cujos pés são fortes como a montanha de Sião não necessita muletas, enquanto que aquele cujos membros fraquejaram chega mais longe com muletas que sem elas. E Moisés disse a Yah: Meu coração está cheio de tristeza, pois meu povo se perderá, porque não têm conhecimento nem são capazes de compreender teus mandamentos. São como filhos pequenos, que não podem entender ainda as palavras de seu pai. Consente, Yah, que lhes dê outras leis, para que não se percam. Se eles não podem estar contigo, Yah, que ao menos não estejam contra ti, que possam manter-se a si mesmos, e quando for chegado o momento e estejam maduros para tuas palavras, revela-lhes tuas leis. Por isso quebrou Moisés as 2 tábuas de pedra onde estavam escritos os 10 mandamentos, e lhes disse em seu lugar 10 vezes 10. E dessas 10 vezes 10, os escribas e os fariseus têm feito 100 vezes 10 mandamentos. E têm colocado insuportáveis cargas sobre vossos ombros, que nem eles mesmos aguentam. Pois quanto mais próximo de Yah estão, menos necessitamos de mandamentos. E quanto mais longe se encontra de Yah, mais necessitamos então. Por isso, inumeráveis são as leis dos escribas, 7 as leis do Filho do Homem, 3 as dos anjos, e 1 a de Yah. Por isso somente lhes ensino as leis que podeis compreender, para que convertais em homens e sigais as 7 leis do Filho do Homem. Então lhes revelarão também os anjos suas leis, para que o Espírito Santo de Yah desça sobre vós e vos guie até sua lei. E todos estavam assombrados com sua sabedoria e lhe pediam: Continua, mestre, e nos ensina todas as leis que podemos receber. E Yeshua continuou: Yah ordenou a vossos antepassados: Não matarás. Porém, seus corações estavam endurecidos e mataram. Então Moisés desejou que, pelo menos, não matassem homens, e lhes permitiu matar os animais. Então o coração de vossos antepassados se endureceu ainda mais, e mataram homens e animais por igual. Mas eu vos digo: não mateis nem a homens, nem a animais, nem sequer o alimento que levais à vossa boca. Pois se comeis alimento vivo, o mesmo vos vivificará. Porém, se matais vosso alimento, a comida morta vos matará também. Pois a vida vem só da vida, e da morte vem sempre a morte. Porque tudo que mata vossos alimentos, mata também vossos corpos. E tudo quanto mata vossos corpos, mata também vossas almas. E vossos corpos se convertem no que são vossos alimentos, como são vossos espíritos, se convertem no que são vossos pensamentos. Portanto, não comais nada que o fogo, o gelo ou a água tenham destruído, pois os alimentos queimados, congelados ou decompostos queimarão, gelarão e corromperão também vosso corpo. Não sejais como o louco agricultor que semeou seu campo sementes cozidas, congeladas e decompostas, e chegou o outono, e seus campos não deram nada. E grande foi sua aflição. Senão, sede como aquele agricultor que semeou seu campo semente viva, e cujo campo deu espigas vivas de trigo, pagando-lhes 100 vezes mais pelas sementes que plantou. Pois em verdade vos digo, viveis só do fogo da vida, e não preparareis vossos alimentos com o fogo da morte, que mata vossos alimentos, vossos corpos e também vossas almas.